Senhor pertence. Oremos então, né? Nós já encaramos a bênção na mão do Senhor, mas que o Senhor continue usando, né? Conforme querer e vontade dele, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite. Senhor Deus maravilhoso, em cuja presença, Senhor, estamos mais uma vez, Pai, aqui apresentando mais uma vez a tua filha, Jesus, que está com essa responsabilidade, Senhor, de transmitir, Deus, a tua palavra, Senhor, no nome de Jesus. Aleluia, usa ela, Senhor, mais uma vez, Pai, como tem usado, Senhor, e eis aqui a tua igreja, Senhor, aleluia, que nós venhamos ouvir, Senhor, a tua voz nesta noite, Deus, e guardar, Senhor, no nosso coração, aleluia, no nome de Jesus, Senhor, eu te entrego, Senhor, eu vou nas tuas mãos, Deus, amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Igreja amada do Senhor, eu fico muito feliz de poder estar aqui, né, como a Thaisa disse, na casa dos nossos amigos, né? Manu, pastor Carlos, que tanto nos abençoa no regional, departamento feminino, a Leia, todos, glória a Deus, pastor Isaac também, irmã Thelma, muito querida sempre, que Deus abençoe os irmãos, né? Nós estamos sempre muito felizes de poder compartilhar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, através de nós e muito mais em nós, né? Porque quando Deus nos usa para transformar, é porque nós já sofremos ou já passamos por essa transformação. E às vezes quando nós usamos essa expressão sofrer, dá a impressão de algo muito ruim, né? Mas a questão é não necessariamente algo ruim, porque isso gera em nós muito bons frutos, né? E glória a Deus por isso. Então quando a Lu nos convidou para estar aqui falando sobre esse tema, foi inevitável, sabe, eu lembrar da samaritana, né? Aquela mulher que teve a história dela transformada para transformar tantas vidas. Então vamos ler juntos aqui esse texto que é tão conhecido, mas que nós queremos que nessa noite o Espírito Santo vai brotar em nosso coração um novo entendimento, uma nova aplicação da palavra dele, para que a gente conheça um pouco mais dele, em nome de Jesus. No livro de João, capítulo 4, texto um pouquinho extenso, mas nós vamos ler juntos aqui, do verso 7 até o 30. Livro de João, capítulo 4, verso 7. Aleluia. João, capítulo 4, verso 7. Nós chamamos Jesus. Aleluia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aleluia. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, não tenha aqui, e que não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram, adorem em espírito e em verdade.
A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede o homem que me disse tudo que tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Podem se sentar, irmãos. Essa é uma história tão maravilhosa que fala de uma mulher que sofria, marginalizada pela aquela sociedade a qual ela estava inserida. E aí, um pouco antes desse texto, dentro desse texto, pouco antes dos desses versículos que eu li, fala que a samaritana ela foi ao poço por volta da hora sexta, por volta de meio-dia, e normalmente as mulheres iam lá pegar essa água mais cedinho, mas com certeza ela não estava a fim de encontrar com ninguém. Mas quando Deus tem um chamado, um propósito, um transformar a nossa história, Jesus nos proporciona encontros tão maravilhosos. Jesus te trouxe aqui nessa noite, mulher, homem de Deus, para proporcionar um encontro. Sabrina, então eu vou ter minha história transformada nessa noite. Talvez amanhã você vai acordar e pensar assim: mas nada mudou. Porque a grande verdade, irmãos, a transformação, ela não acontece de uma hora para outra. Porque quando eu sou professora de Química, e quando nós falamos de transformação química, nós falamos daquilo que uma vez que aconteceu, ela não reverte naturalmente, e enfim, aquilo ali está feito, está pronto e é bom. A nossa caminhada cristã, nós somos transformadas e transformados dia após dia. Nós passamos por situações, irmão Daniel, que vão, cada episódio da sua história, irmão, está transformando, está te forjando, está te preparando para ser a mulher e o homem que Deus chamou você a ser. Então, nesse processo nosso de transformação, nós sempre achamos que nós não merecemos, e de fato nós não merecemos, mas o amor de Cristo transcende nossa fragilidade, nossa pequenez. Quando a samaritana, lá no verso 9, ela diz assim: olha, como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque ela sabia que na cultura os dois povos ali não se batiam. Como você sendo judeu me pede água, eu sendo samaritana? Nós sempre naquele estralar de dedos de Jesus, quando Jesus coloca ali aquele calor, aquela chama acende no nosso coração, o nosso primeiro pensamento é: eu não sou capaz, eu não sou digna, eu não tenho condição alguma, Senhor. Como assim eu? Por que não fulano ou ciclano? Mas Deus tem algo para mim e para você que só nós vamos poder fazer, pastor Carlos. Ninguém mais vai poder fazer o que a irmã Lu faz, porque é uma unção, é uma obra a qual Deus colocou exatamente sobre a vida dela, sobre cada um de nós que aqui estamos. E é necessário, irmãos, que nós tenhamos uma postura diante de Deus, um aceitar o chamado de Deus. Ontem nós estávamos no culto onde nós ouvimos ali a palavra do Senhor, onde Deus nos lembrou quem nós somos, de quem nós somos filhos, a autoridade de Deus que está sobre nossa vida. Irmãos, e eu, com todas as minhas falhas que tenho, não são poucas, eu tenho vivido e colocado em situações tão difíceis a qual eu passo ao longo da nossa trajetória. Eu falo: meu Deus do céu, é agora, Jesus, eu preciso aqui viver aquilo que eu prego, eu preciso viver, Deus, aquilo que eu entendo como a tua palavra, Deus. Esse momento eu tenho plena convicção que o Senhor está me dando a oportunidade de ver o Senhor, e não só de ouvir falar do Senhor, de não só ouvir falar que o irmão foi abençoado, o Senhor fez um milagre na vida do irmão, aleluia, isso é bom demais, irmãos. Mas Jesus quer nos dar as nossas próprias experiências com Ele. Nós só vamos ser transformados em Deus quando nós tivermos as nossas próprias experiências com Ele. E normalmente essas experiências são dolorosas. O que nos causa, o que nos remete à transformação são experiências dolorosas. Aqui não é a primeira vez que eu ministro, glória a Deus por isso, e eu já contei o testemunho aqui que não podia ser mãe, mas Deus me deu 3 filhos abençoados. Foi um processo de 8 anos na minha vida, muito doloroso, porque para mim era espinhoso.
E eu orava e chorava, mas o tempo de cantar chega. E aí os filhos vieram, glória a Deus por isso. E aí acabou a luta, acabou a transformação, eu já estava transformada para transformar? Não na totalidade, pastor Carlos. E ainda não estou totalmente transformada para transformar. Porque eu estou sendo transformada no dia a dia. Eu estou sendo transformada a cada dia que eu vejo a mão poderosa de Deus, que eu provo da fidelidade de Deus, que eu estou na cova dos leões, mas o Senhor está lá. Quando eu estou na fornalha, mas o quarto homem está lá. Eu estou sendo transformada. Se você está aqui nessa noite passando por um momento difícil, talvez não tenha nenhum problema na sua vida, mas você sente que você não está perto de Deus o suficiente, o tanto que você deveria estar. Deus está te chamando de volta para o processo de transformação. Irmãos, é luta. Orar é difícil. Você quer ver quando nós colocamos um propósito de adoração ao Senhor, de busca pelo Espírito Santo? Meu Deus, que peleja, que tentação. Quantas provas nós passamos para tentar nos desvirtuar daquele propósito. E aí, irmãos, eu até esses dias, eu lendo a palavra, lembrando da palavra, me veio um versículo, eu falei assim, gente, qual que é aquele versículo? Porque na verdade as tentações a qual nós sofremos, elas nada mais são que a nossa carne, não é o inimigo que está jogando, que está falando, não. E eu falei, gente, tem esse versículo. E aí eu pesquisei, né, lá em Tiago 1, 14 e 15, diz assim, olha, cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo. Essa é a nossa grande dificuldade, irmãos. Porque o inimigo ele não tem poder sobre as nossas vidas. E ontem nós fomos lembrados disso, que existe uma autoridade sobre nós, porque Jesus disse que nós ficaríamos aqui e obras maiores nós faríamos na presença dele. Obras maiores no poder do nome dele nós faríamos. Isso foi Jesus que nos disse. É a palavra de Deus, é verdade em nós e para nós. A única coisa que é capaz de nos parar de progredir, de avançar, de expandir o reino dos céus como agentes de milagre nós somos nós mesmos. Porque a palavra diz, a palavra é fiel e a palavra ela é certeira. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo sido concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Meu Deus, que palavra dura! Irmãos, é tempo de nós ficarmos tão atentos. O inimigo tem criado tantas situações para roubar aquilo que Deus tem para nós, para roubar aquilo que Deus preparou para nós, para roubar o propósito de salvação das nossas vidas, das nossas famílias, das nossas casas. Mas nessa noite, no poder do nome de Jesus, na autoridade que está sobre nós, nós rejeitamos toda a sedução da carne. Ainda que a minha mente diga, Senhor, é isso que eu quero, mas eu tenho vontade, é disso. Mas nós vamos deixar o Espírito Santo gritar sobre nós, elevar a voz da nossa vida e dizer que só o Senhor é Deus, e dizer que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não são pessoas que são nossos adversários, é o inimigo das nossas almas que tenta o tempo todo nos tragar, nos colocar em cenários onde vai nos fazer ter uma sedução, né? Algo ali que você, sua cara, seus olhos brilham. E cada um, irmão, vai ter uma fraqueza. Às vezes nós temos a mania muito feia mesmo de julgar o pecado alheio, mas a grande verdade é que todos nós pecamos e perecemos e precisamos da glória de Deus. Aleluia! E quando nós entendemos isso, nós começamos a entrar no processo de transformação para transformar. Aleluia! E glória a Deus por isso. A nossa superficialidade muitas vezes não nos deixa ver que Deus nos ama e que Ele nos cuida. Então, uma condição de frieza espiritual, por exemplo, pastor Carlos, a tendência nossa, quando nós não estamos ligados à palavra, é: não estou afim de ir na igreja, aí eu vou. Não, eu não estou afim de fazer um jejum. Meu Deus, misericórdia, não estou querendo fazer jejum, não faz jejum. Não lê a Bíblia, não ora. E aí, nós vamos vivendo na superficialidade e as escamas vão se juntando nos nossos olhos, nos impedindo de ver o amor de Deus que está sobre nós. Minha amada, tenha consciência, não importa o quanto você fraqueja, o quanto você é frágil, o quanto você tem estado desanimada,
O amor de Deus te